Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, nesse dia de hoje, 22 de dezembro de 2025, né? Eu vou estar prestando mais uma vez alguns esclarecimentos que eu acredito ser relevante referente à minha situação, né? Com esse pessoal que me acusa, com essa quadrilha, com os agressores, enfim. Quem não tiver, vamos dizer, interesse em ouvir, que não tiver relacionado ao assunto, ignore o vídeo, veja só por ver, encaminhe como denúncia, né, ou inclua em processo, o que vocês quiserem. Eu tento deixar as informações mais claras o possível para que as autoridades possam investigar, para que pessoas que são acusadas falsamente, que nem eu fui, possam ter acesso a maiores esclarecimentos e dados também para investigar ou utilizar o vídeo como prova, né, como recurso em algo. Assim como eu também veio trazer alguns esclarecimentos em busca de fazer a minha defesa. Enquanto esses dados, né, referente aos processos não se abrem, eu não sou notificado, eu venho trazer como um dado relevante a informar. E desde que abriram algumas informações sobre esse caso do Epstein, que eu estava evitando, vamos dizer assim, conversar um pouco, né, ou explicar algo, porque é algo também de outro país, eu não sei o andamento que estava dessas situações ou investigações, mas que pode ter alguma correlação com o daqui. Eu venho deixar claro porque talvez, muito provavelmente, há uma alta probabilidade das pessoas no Brasil, né, as autoridades brasileiras, não terem tido acesso a esse tipo de informação. Apenas os americanos ou quem fazia parte de algum processo no judiciário envolvendo as pessoas que me agrediram ou a mim. Referente a essa situação, gente, eu não sei se vocês recordam. Um tempo atrás, aliás, desde o primeiro vídeo que eu postei, né, tentando explicar um pouco a vocês do que se tratava essa quadrilha, da forma como eles agiam, eu informei a vocês que um dos métodos que eles utilizam para poderem levar essas meninas, né, traficá-las, explorá-las sexualmente, seria utilizando os processos de interdição, de internamento, alegando que essas pessoas seriam incapazes, como também constituindo um cônjuge para elas, né? Esse cônjuge pode ser constituído sem a permissão delas, ou eles tentando colocar um namorado, né? Começar um namoro com ela ou pedir um casamento e fazer com que ela acredite que seria um rapaz, como qualquer outro, com boas intenções ou algo assim, e aceite, né, namorar por um tempo com esse rapaz ou noivar, até que eles conseguem de alguma forma criar uma certidão de casamento contendo o nome do agressor como se ele fosse cônjuge. E geralmente essas certidões surgem, pelo menos as referências a mim, sem a pessoa saber, sem ter tido envolvimento mesmo relacional, afetivo com essas pessoas, sem conhecê-las, né? Somente como um documento jurídico que sirva para eles se apropriarem daquele corpo da vítima, alegando serem esposos, né, cônjuges dessas mulheres. Enfim, nesse sentido, porque uma certidão de casamento é um documento jurídico e que serve para que um cônjuge possa pleitear os seus direitos, né, sobre os bens daquela pessoa, caso morra, alegar que ela teria algum tipo de incapacidade, precisaria ser internada, ou que ficaria sob os cuidados daquele cônjuge, né, por questões do direito, etc. E era assim a forma como eles agiam e agem, né, até hoje, porque essa quadrilha ainda existe, não foi extinguida, não deixou de existir, infelizmente, essas pessoas permanecem na sociedade. E aí a questão, né, gente, eu estou tentando trazer um pouco para vocês a memória de alguns vídeos anteriores que eu postei explicando alguns métodos que eles utilizam nesses processos, né, de tráfico humano, exploração sexual, para levar a vítima para esse tipo de situação.
não é um tipo de exploração sexual que ocorre, vamos dizer assim, onde eles tentam alienar, persuadir, aliciar, né, para que a vítima ceda, olha, é algo que dá dinheiro, então vamos fazer parte, é algo que a gente pode te dar dinheiro, droga, algo assim, você ir sentindo prazer com aquilo, você ir se desenvolvendo e etc, né? Não é dessa forma espontânea, né? É algo que é super agressivo, que retira aquela mulher, vamos dizer assim, do convívio em sociedade, como se ela não fosse mais dona do seu corpo, da sua própria vida. Eles se apropriam do corpo daquela mulher para fazer o que quiserem, jogar em qual local quiserem, seja cidade, estado, país e etc. É algo super violento. O que me chamou a atenção nesse caso do Epstein, que às vezes a gente vê descrito na mídia, né, como se ele aliciasse, conduzisse algo, alguém dissesse que a moça ia ganhar um dinheiro, ia fazer isso e aquilo, ia ser persuadida, né, aliciada a colaborar ou a trazer outras meninas. Eu achei um pouco passivo, no sentido do que a gente tem de experiência aqui no Brasil, que essa rede de tráfico humano e exploração sexual é extremamente agressiva e perigosa, né, e dissimulada. Eles agem com muita cautela e cinismo nesse sentido, mas são extremamente agressivos e violentos. E aí a questão que foi me chamando a atenção para alguns dados, né, como eu falei a vocês, o traficante daqui que foi identificado, né, tanto ele como os filhos estavam tentando criar uma associação com outras pessoas dos Estados Unidos para incriminá-las ou conseguir algum tipo de recurso ou ajuda dessas pessoas de outro país, alegando que eles poderiam ser acusados junto com eles de algo, né, por causa de fotos. O que chamou a atenção nesse caso do Epstein, ele tem fotos com vários famosos. Eu já tinha postado um vídeo aqui explicando até isso. Ele, enfim, como qualquer um deles, né, tanto do Brasil, tem foto também com vários famosos que não tinham envolvimento com o caso, mas que pensavam que seria uma boa pessoa. Infelizmente, esses milionários passavam essas ideias e pessoas também tiravam fotos com eles, né? Faziam parte de programas de TV, de entrevistas, etc. O que não vai faltar. Mas a gente tem que ter noção até onde uma foto ou um vídeo ele expressa algum conteúdo de crime ou duvidoso que mereça algum tipo de credibilidade para ser investigado, né? E aí o que eu venho falar a vocês dessa situação desse Epstein em específico, também me chamou a atenção dos passaportes, que essas moças tinham passaportes, né? A polícia encontrou alguns passaportes, etc. E aí na divulgação me chamou essa atenção, que aqui no Brasil eles não querem nem que essas moças tenham documentos de identificação do rosto. Teve caso de uma moça mesmo que eu desconfio piamente que era dessa quadrilha. O RG dela, gente, só para vocês terem uma ideia, eles usavam algum tipo de substância química na parte do rosto para causar tipo que uma deformação no papel, naquele papel do RG, do documento de identificação, que não pudesse ser visto. Ficava tipo com uma imagem meio borrada, distorcida. E os únicos dados que tinha escrito eram aqueles, né, impressos ou assinatura da pessoa. E isso me chamou a atenção há época atrás, porque era uma pessoa que aparentava ter alguma condição, um marido que tinha uma Hilux, que tinha um carro, e essa pessoa estudava na época em uma faculdade particular, e eu não sabia que era da quadrilha, né? Aí depois que eu vim descobrir que era uma mulher utilizada por essa quadrilha, possivelmente também traficada e explorada por eles aqui no Brasil, que eles colocam essas pessoas até para conseguirem recrutar outras jovens, outras mulheres, né, para fazer parte disso. E estava na faculdade naquele momento, porque eu estava estudando, fazendo faculdade. Eles conseguiram infiltrar gente dessa quadrilha nesse local por causa disso, né? Não é porque eles permitem que essas mulheres estudem ou se desenvolvam de livre e espontânea vontade. E até os documentos de identificação
para dificultar o trabalho da polícia, eles tentam burlar ou fazer com que elas não tenham nenhum. Outra situação dessa de documentos com o rosto borrado por algum produto químico, premeditadamente, gente, fica nítido que no documento aquela substância foi utilizada apenas para dificultar a identificação do rosto. O resto da foto, da qualidade do papel, era normal, do pescoço ao resto, né, do que aparecia dos ombros. E aí outra vez foi só em Catu, quando eu trabalhava lá, que eu vi um outro documento de uma moça parecido com aquilo, né? Que também me chamou a atenção, possivelmente foi uma dessas moças traficadas e exploradas por eles aqui no Brasil, que eles colocavam para ficar como tipo olheiro ou informando o que é que eu estava fazendo em determinados espaços. Enquanto eles estavam atrás de mim em busca de fazer essa interdição. A mesma coisa eu posso dizer que me chamou a atenção por causa disso. Lá eles tinham um passaporte, elas tinham um passaporte de identificação. Eu duvido que tenha sido só pela questão de traficá-las ou deslocá-las para outro país. Porque vocês sabem que se eles não querem que essas moças sejam identificadas, eles iam passar elas nas fronteiras de alguma forma ilegal, para que não fosse percebido, né? Dificilmente seria pela questão do passaporte, apenas para elas irem em avião para esses locais. Mas eu acredito também, né, em alguns dados que eu tive acesso também, que me foram expressos, mas que eu compreendo, que elas deviam ter esses passaportes por exigência, né, desse Epstein. Porque pelo visto aquelas fotos de famosos que são comprometedoras, de caras em piscina, sem roupa, sem blusa, as fotos que me parecem mais comprometedoras e duvidosas, que são passíveis, né, de algum tipo de investigação ou credibilidade para se descobrir algo a mais sobre o que se passava, eram essas. E o que fica claro é que, pelo visto, ele tinha um esquema também de chantagem dos famosos, né? Ele não apenas fazia exploração daquelas moças, né? Eu comprava elas de uma rede de tráfico, exploração. Eles deviam utilizá-las também para tirar essas fotos, fazer vídeo e depois chantagear as celebridades que apareciam nus, ou sem blusa, ou em piscina, com essas moças, né? Só para aumentar o lucro dele. Porque eu acredito que ele não tirava essas fotos à toa e do nada. As celebridades que eram amiguinhos não era do nada por ser amigo. Ele gostaria mesmo era de se aproveitar. Então criava um vínculo de amizade, ofertava as meninas a quem contratava direto. Em algum momento que eles ficavam distraídos, relaxados, né, com essas meninas, ou que pudesse surgir uma foto comprometedora deles sem roupa ou em piscina, eles deviam pedir para essas moças tirarem a foto, fazer vídeo, ou ele tirar, e utilizar como forma de chantagem, né? Porque ele sabe que as pessoas famosas, a depender dos cargos, por exemplo, como cantor, juiz, presidente, político, médico, enfim, o que for, poderia servir a ele em algum momento. Se ele fosse denunciado por algo, ele podia pedir favores, né? Chantagear ou algo do tipo. É o que me parece que ocorreu no caso dele. E só por isso, se ele conseguiu algumas moças traficadas por meio desse Jair, né? Por meio dessa quadrilha daqui do Brasil, de tráfico e exploração sexual, deve ter sido por exigência específica dele e porque ele devia chantagear. E possivelmente quando ele chantageava os famosos, aqueles que tinham condições, deviam botar advogados para investigar ou descobrir algo sobre a vida daquela moça, daquela menina, né, que fazia parte do vídeo, que ia servir de testemunha para o Epstein em algo que ele fosse processado, e descobria, né, apenas a questão do passaporte como algo de irregular, para que não surgisse alguma desconfiança a mais. Caso o famoso que fosse chantageado investigasse, ia descobrir que essa moça estava no país sem passaporte, estava nos Estados Unidos, né, de uma forma ilegal, como imigrante ilegal ou algo assim, ia pedir, né, extradição ou denunciar ele por algo. Então foi só por uma questão de regularização, até de entrada dessa moça ou algo assim, e para ela poder servir como uma testemunha, né, que pudesse ter algum tipo de credibilidade
contra os famosos que ele queria chantagear ou processar no futuro ou criar algum tipo de prova, para ele se resguardar. Mas até onde eu sei, eles não gostam que essas moças tenham nenhum tipo de documento de identificação para a polícia não chegar a elas com facilidade, nem nessa rede, né? E uma coisa, pessoal, que eu já ouvi ser expressado e que eu acredito que vale a pena trazer aqui para as autoridades brasileiras investigarem, que talvez esse dado não tenha chegado a eles, né? Os americanos, pelo visto, descobriu que sobre essa rede de tráfico humano e exploração sexual, desde que o Jair e os filhos foram para lá, para os Estados Unidos, procurar abrir processo. Nesse sentido de dizer que aqui tinha conspiração política, que existia uma organização criminosa que fazia isso e aquilo, e que estava tramando contra ele, né, que existia uma rede de exploração sexual, ou que ele teve algum tipo de relação com consentimento, etc., e agora estavam mudando o discurso para dizer que seria conspiração. Na teoria, na versão que ele apresentou lá, né, com certeza a polícia descobriu mais dados. E até onde me foi expresso, não foi algo expresso apenas agora, mas no passado, também falaram que foi descoberto mulheres com certidões de casamento envolvendo o nome dessas mulheres na certidão com o desse Bolsonaro. Então vejam, eu expliquei a vocês sobre uma prática que era utilizada por essa quadrilha, uma das práticas mais comuns deles levarem essas mulheres para serem traficadas, né, exploradas sexualmente, porque aí mesmo se elas denunciarem para algum órgão, eles levam a certidão dizendo até que a mulher é louca, é incapaz, pedindo o cancelamento da denúncia, dizendo que o marido seria responsável por ela, que iria cuidar dela ou interná-la em algum lugar também, como justificativa para algo, né? Disseram que descobriram documentos desse tipo. Na época que eu ouvi essa notícia pela primeira vez, eu não sabia que poderia ter algum tipo de relação com o caso Epstein. E aí me chamou a atenção. Foi expresso também, né, que foi desse caso, dessa situação do Epstein, de mulheres brasileiras que foram traficadas para lá, ou que descobriram o passaporte delas, que tinha algum tipo de relação, que descobriram esses tipos de certidões de casamento envolvendo o nome desse cara, né? E aí que está a questão, foi assim que os americanos também descobriram que ele era envolvido com essa rede de tráfico humano, exploração sexual, antes mesmo do Brasil descobrir. Mas como ele acusou o país falsamente lá fora, né, e foi com um bocado de corrupto, eu acredito que esse dado não tenha sido logo expresso para o Brasil, ou se as autoridades ou órgãos de investigação dos Estados Unidos encaminhou para algum brasileiro, para algum órgão do Brasil, eles não devem ter repassado, eles devem ter colocado apenas pessoas corruptas para terem contatos com essas entidades do judiciário e da segurança pública, né, lá do outro país, dos Estados Unidos. Então tem muita coisa que foi descoberta lá que aqui não se sabia, o que foi encoberto, para que não chegassem a lugar nenhum. Por isso que há um tempo atrás também mencionaram que tinha uma certidão de casamento envolvendo o meu nome, né, com o do Jair, que estava sendo ofertada lá fora, onde ele tentava alegar como versão de que ele teria algum tipo de envolvimento comigo, que eu teria tipo que um retardo mental, o Alzheimer ou problemas de memória que não lembrava, mas para eles darem um tempo que eu iria lembrar, o que ele ia conseguir fazer eu me relacionar com ele para comprovar a inocência. Mentira, possivelmente ele ia praticar estupro, né, do mesmo jeito comigo desacordado, dizendo que estava em alguma relação espontânea, sem estar. Até que ficou claro que eu não tinha, né, os americanos também descobriram, olha, essa pessoa não tem problema mental, nem tem problema de memórias, porque ele tem lembrança de memórias da infância, tem lembranças de outros momentos, porque só nos momentos de agressão específico que ele está desacordado, que aparece falha na memória, que ele está apagado, foi porque foi um momento premeditado para que ele tivesse desacordado por alguma substância que causasse interferência nos processos, né, cognitivos de memorização ou algo assim.
essa questão de tudo, assim que ele foi descoberto também.